Olá, pessoal do 2ACast, nossos seguidores na 2A Invest, todo mundo que está vendo esse novo episódio aqui. Quero te parabenizar por estar dedicando um tempinho para estar aprendendo sobre mercado financeiro, estar aprendendo sobre educação financeira e muitas outras coisas que a gente vai falar nesse episódio muito especial. A gente está no episódio 5, né, Arthur? O quinto Sim. episódio desse podcast tão querido aí por todos. Então já dá o like, não perde tempo. Já dá o like nesse vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, porque toda semana a gente solta algum conteúdo aqui para vocês. E hoje, qual que é o contexto do episódio? Com quem que a gente tá aqui, Arthur? Bom, hoje a ideia é ajudar você a se destacar sendo jovem, tanto no mercado financeiro como na área profissional. Então, como se destacar. E para isso a gente trouxe uma pessoa super especial que nos ajudou a iniciar a nossa jornada na EQI, que é a Dali, que é formada em psicologia, pós-graduada em liderança e gestão estratégica de RH e já atua há mais de 15 anos com pessoas e 3 anos na área de Talent Acquisition da EQI Investimentos. Caramba. O currículo é longo, meu amigo. Currículo, O currículo é longo. que legal. Muito Então, bem. vamos começar. Dali, se você puder contar um pouco da sua história, desde que você começou na área de pessoas e falar como você chegou a entrar na EQI, como foi esse processo, para a gente te conhecer um pouco melhor. Primeiramente, é um prazer, né, estar falando aqui com vocês, poder participar um pouquinho, né, desse sucesso enorme que vocês já estão fazendo. E a minha trajetória, que eu fui picada pelo bichinho do RH, como a gente fala, desde a época ali do meu ensino médio, né, antigo ensino médio, eu comecei trabalhando numa agência de empregos, que era uma coisa que tinha, né, bastante no passado, onde não é mais tão recente, né? O pessoal não procura tanto assim agência de emprego, mas naquela época era. E dali em diante eu decidi fazer a psicologia, decidi trabalhar mesmo com a captação de talentos, com a captação de candidatos e tive a sorte de trabalhar com o que eu amo e fazer isso durante toda a minha vida. Eu sei que muitas pessoas acabam trabalhando só com o que traz algum retorno financeiro e muitas vezes acaba deixando o sonho de lado, mas eu posso falar que eu fui muito abençoada de poder trabalhar, fazer aquilo que eu amo todo dia. Então é muito fácil para mim poder trabalhar desenvolvendo pessoas, ajudando o pessoal a achar a carreira. Que bom. legal. Sensacional. Pô, incrível, incrível. Eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte. Você, a gente, inclusive, né? A gente tá muito todo dia aí no mercado financeiro. Eu e o Arthur, a gente ama esse setor. Inclusive, tem alguns livros aqui, ó, que a gente colocou como enfeite. Howard Marks, Morgan Housel, Benjamin Graham. Esse aqui, mais especificamente, que você tá vendo, ele foi o professor do maior investidor do mundo, Warren Buffett. Esse livro aqui, esses três a gente recomenda demais. Então, Dali, eu queria perguntar pra ti. Por que o mercado financeiro, na sua visão, ele é tão atraente para quem está começando a carreira? O que torna esse setor especial, que você vê valor nisso e que você acredita que, seria muito interessante iniciar uma carreira no mercado financeiro? Uhum. Eu acho que tem algumas questões, né, que são bastante atrativas no setor financeiro, como a primeira delas é a falta de profissional qualificado. A gente vê isso em algumas áreas hoje, e a área financeira, ela é uma área onde a gente encontra bastante dificuldade de achar profissionais qualificados. Dito isso, é uma área onde tem bastante oportunidade para qualquer pessoa aí poder se especializar e iniciar a carreira. Falando um pouquinho da parte de requisitos, do que você vai encontrar nessa carreira que faz sentido, talvez, como um jovem. A médio e longo prazo, ela é uma carreira que tem bastante retorno financeiro, então eu acho que chama a atenção também do jovem por conta disso. Ela é um ambiente muito desafiador para uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que quer se desenvolver, que gosta de se desafiar, que gosta de aprender coisas novas todos os dias. Acho que a área financeira ela faz muito sentido, porque você precisa estar todo dia se atualizando. O que estava no mercado financeiro ontem, hoje já mudou. Então, o que estava em alta, hoje talvez já não está tão em alta. Então, se você é uma pessoa que não busca carreira onde você vai se sentir assim numa rotina, o mercado financeiro pode ser bastante atrativo.
E além disso também, onde você pode usar o teu pensamento estratégico, o teu pensamento de raciocínio lógico, você vai ter que utilizar muito ali a parte de números. Então, claro que para uma pessoa que venha da área de exatas, costuma ter mais facilidade numa carreira no mercado financeiro do que alguém que talvez venha de humanas. O que não quer dizer que essa pessoa não Sim. possa atuar com isso no mercado financeiro. Entendi. Bom, Caramba, muito bom. Então, muito bem. você já deu um disclaimer de um profissional ideal para o mercado financeiro, vamos dizer assim. E uma coisa que eu queria perguntar, aqui na EQI eu percebo que tem muito essa cultura de contratar jovens por ter essa vontade de não ser uma carreira monótona, de ser algo desafiador, de ser algo que se atualiza constantemente. E eu queria perguntar, se isso é realmente uma estratégia da EQI Investimentos e por que exatamente adotar esse modelo de focar em jovens, porque eu particularmente acho que é uma coisa muito bem pensada, vamos dizer assim. E eu queria saber o que está por trás desse pensamento de focar nos jovens. Eu acho muito legal essa tua pergunta, porque hoje, quando a gente fala de empresas grandes, né, multinacionais ou empresas nacionais de grande porte, geralmente elas exigem que a pessoa já tenha algum tipo de experiência, algum tipo de bagagem. Então, muitas vezes a gente vê até vagas de estágio que já pede que a pessoa tenha alguma qualificação ou que já tenha passado Sim. por alguma experiência. E a EQI, ela trouxe essa inovação, digamos assim, para o mercado, onde a gente busca o jovem que não precisa ter nenhum tipo de experiência prévia, nenhum tipo de qualificação, ou seja, background acadêmico, por exemplo, não precisa ser formado em economia, que é um dos mitos que a gente traz, né? Que sempre para entrar no mercado financeiro tem que ser administração, economia. Nós temos cases aqui de pessoas hoje formadas em fisioterapia, em odontologia e que deram super certo. Que legal. Bem legal, e eu acho que a ideia que o Juliano trouxe da gente poder apostar no jovem, ela é muito importante, é muito central, porque desde que você tenha as características que a gente falou agora, você tem ambição, você tem esse gosto por estudos, por se manter atualizado, quer crescer na profissão, tem essa paixão pelo mercado financeiro, a gente não vai olhar de onde você vem em questão da tua experiência, de onde você vem em questão da tua formação, a gente te dá essa chance, né? Abre essa porta, dá uma, digamos assim, uma primeira oportunidade para que esse jovem possa mostrar aqui dentro do que ele é capaz. E aí, agarrando essa chance, agarrando essa oportunidade, essa pessoa tem como ir longe, como voar. Caramba, incrível. Então, já para quem é jovem, era uma pergunta, inclusive, que eu ia fazer, que era quais as características, elencando assim, em uma numeração, né? Característica 1, 2, 3, primeira, segunda, terceira, quais que vocês mais veem? Mas eu acho que tu já respondeu, que seria ambição, paixão pelo mercado financeiro e, em terceiro, autodidata, né? Ser uma pessoa autodidata, estudar, se manter atualizado. Eu acho que, então, para você que é jovem, se você tem ambição, se você tem paixão, principalmente você, enfim, comece a estudar sobre o mercado financeiro, acompanhe a 2A Invest, inclusive, para você conhecer sobre esse mercado e você desenvolvendo paixão e se tornando uma pessoa autodidata, você já está no perfil para ingressar na EQI, por exemplo. Então, minha pergunta já está respondida aqui. Pode Muito bom, muito bom. pegar a Excelente. vez. Bom, o que eu ia perguntar. Eu vejo muito, tanto com a convivência no mercado financeiro, até pelo que as pessoas enxergam do mercado financeiro em si, olhando de fora pelos filmes, pelo que a gente vê na internet, que é um mercado muito competitivo. Então, pessoas que já estão há muito tempo ganham muito dinheiro, pessoas que estão começando sentem muita dificuldade. Então, eu queria saber até que ponto um jovem que começa no mercado financeiro, ele tem uma certa dificuldade, e a partir de qual momento ele começa a alçar um nível já satisfatório, por exemplo, tanto para a vida financeira quanto pessoal e na carreira dele? Existe uma média, existe algo desse tipo? Ou não? Existe sim. Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, que é o filme, né? A gente vê muito jovem entrando aqui que assistiu o Lobo de Wall Street, sabe? Batendo, assim, na musiquinha.
achando que daqui um mês ele vai estar, assim, com uma renda de, sei lá, $1 milhão 70 mil dólares. E vai construir um império em um E mês. vai estar jogando dinheiro ali. E não é bem assim. Então, a gente tem, claro, os dois lados da moeda. Então, quando a gente fala, a gente traz o jovem que não precisa ter um conhecimento prévio, que não precisa ter essa bagagem, mas, por outro lado, a gente fornece tudo para esse jovem. Então, como a gente vai fornecer para esse jovem um treinamento de spin selling, como que ele consegue fazer uma venda, como que ele faz um contorno de objeção para aquele cliente, e a gente está falando aqui de uma venda consultiva, porque hoje a gente sabe como é importante Sim. não ter ali, né, enquanto cliente, não ter uma pessoa só que fica te seguindo e te empurrando, digamos assim, aquele produto. Então, a gente está falando de oferecer a melhor saída financeira para você, para o teu momento. Então, pensando em tudo isso que a gente, né, enquanto EQI, fornece para o jovem, claro que nesse primeiro momento ele não vai ter tanto retorno financeiro, visto que a gente está muito mais ali aportando nesse momento, dando conhecimento, dando treinamentos. A gente fornece gratuitamente o treinamento da certificação CPA 20, que é uma das certificações necessárias hoje no mercado financeiro para você atuar com isso. Então, como a gente entrega muito valor de forma gratuita, nesse primeiro momento é mais difícil o retorno financeiro. Quando essa pessoa, esse jovem, né, esse adulto, enfim, acaba tendo ali uma robustez maior do conhecimento técnico, a ponto de que agora ele já consegue, por conta própria, atender um cliente, já passar essas informações para o cliente, já começar a construir a carteira dele, aí, obviamente, ele começa a ter um pouco do retorno financeiro e isso é uma escadinha que vai se exponenciando. Se você me perguntar uma média, eu vou te falar aqui do que a gente vê aqui dentro dos nossos estudos internos. Uma média hoje de 1 ano e meio, 2 anos, para que essa pessoa comece a ter um retorno financeiro. Dentro desse 1 ano e meio inicial, é onde a gente entende que essa pessoa vai mais ser treinada e mais absorver conhecimento mesmo. Entendi. Que Então, legal. a partir de 1 ano e meio, 2 anos, ela já estaria ganhando bem, satisfatório, vamos dizer assim. Ela começaria a ter um retorno financeiro daquilo que ela aplicou, digamos assim, nessa carreira. Entendi. Para que ela tenha mesmo, para que ela ganhe bem, aí eu acho que é mais difícil de falar, porque vai de pessoa para pessoa. Porque o que ela imagina, né? Que é bom para ela. Tem a questão da ambição, do tem autodidata. A ambição, tem o autodidata, tem o quanto é bom para cada um. Às vezes, 5 mil para mim pode ser viver bem, para você pode ser 10, para você pode ser 15, e pode ser que eu entre hoje, nós três aqui, a gente tenha a mesma bagagem, que é 0, mas pode ser que eu vá mais devagar, o Aquiles vai bem mais rápido, o Arthur vai no meio termo, pode acontecer alguma coisa ali, um eventual problema pessoal, então ele vai um pouquinho mais devagar na carreira, enfim. Faz sentido. Legal, perfeito. Inclusive, eu quero dar um disclaimer aqui no meio desse podcast, que é um agradecimento aos nossos patrocinadores. A EQI é um grande patrocinador da 2A, a gente desenvolveu uma grande parceria aqui com a EQI, e que, inclusive, a Dali é uma grande agente nisso, né, Arthur? Muito bom, exatamente. Até uma história que dá para contar nesse episódio é que no início da nossa carreira a gente veio aqui na EQI, visitamos a EQI, a gente viu, as telas, todo mundo, todos os assessores sentados, todo mundo trabalhando, aí a gente pensando, caraca, imagina um dia a gente trabalhar num ambiente desse. Passaram-se 1 ano, mais ou menos. Foi 1 ano, 1 ano e meio por aí. A gente fez, nós conhecemos primeiro o João, né? Que hoje ele não faz mais parte do time, uma pessoa muito ótimo, uma pessoa muito gente boa. E saiu para seguir o sonho dele. Exatamente. Exatamente, sim. Muito bem. E aí depois uma eventual reunião que a gente fez com o Felipe, com o Vacaria e com você, e que a gente, enfim, saiu daquela reunião, eu lembro eu e o Arthur se agarrando e pulando, cheio de felicidade que a gente conseguiu uma parceria tão grande assim, porque é uma sinergia que a gente viu, né, Dali, que a 2A que a gente ia conseguir trazer muitos jovens para cá, ia conseguir influenciar muitos jovens. Então, já deixando o nosso agradecimento para a EQI, deixando o nosso agradecimento para você também, que está representando esse marco gigantesco na 2A, e agradecer muito
por tudo isso. Muito bem. A gente fica super feliz dessa parceria. Vocês são ótimos, a gente vê muito potencial e muito futuro. E eu acho que o público que vocês estão conversando, o que vocês estão fazendo por esse público, o serviço financeiro que vocês estão fazendo, é muito legal, é muito essencial. Então a gente quer cada vez mais expandir a parceria, colocar vocês para conversar com o jovem do Brasil todo. Vamos realmente, a gente acredita que esse trabalho, que essa sinergia que a gente teve é boa e vamos continuar fazendo isso. Boa, Perfeito. muito bom. Muito obrigado. Ficamos realizados, sim, ouvir. Com certeza. Agora, saindo um pouquinho de mercado financeiro e entrando um pouco digamos que RH, gestão de pessoas, eu tenho uma curiosidade, Dali. Tenho uma curiosidade. Como que funciona um processo seletivo, assim, de uma empresa tão grande assim como a EQI? Tem alguma coisa que surpreende as pessoas que estão prestando por alguma vaga aqui? Vocês têm alguma coisa que é um diferencial ou uma pergunta diferente que vocês fazem sobre valores ou algo do tipo? Eu queria saber um pouquinho sobre como que funciona esse processo seletivo de vocês. Legal. Eu acho que quando a gente montou o nosso processo seletivo, uma das coisas que a gente pensou muito foi na experiência, né? O Candidate Experience, a experiência do candidato. Então, a gente preza muito para que a experiência do candidato não seja uma experiência cansativa, maçante, completamente manual, sem nenhum tipo de inteligência por trás. Então, a gente fez com que o processo pudesse ficar o mais enxuto possível. Então, hoje a pessoa ela se aplica por alguma plataforma que a gente tem aqui. A gente recebe, né, o currículo, enfim, o perfil dessa pessoa, ela já entra automaticamente na nossa esteira, onde os nossos recrutadores, né, o pessoal ali de Talent Acquisition vai entrar em contato. São, em média, 2 etapas de entrevista, uma com o pessoal mesmo de RH e a outra já com a liderança das áreas. E se essa pessoa for aprovada, ela já inicia com a gente na próxima janela, o que faz o processo ser bastante rápido. Então, ele foi pensado para ser rápido, principalmente porque acredito que vocês também, a gente já participou de processos onde demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses até a gente ter a finalização e muitas vezes, inclusive, sem resposta. Então, a gente preza muito. Hoje a gente tem o selo, né, na GUP de empresas que fornecem feedback para os candidatos. E é um selo que a gente perde no momento que a gente parar de dar feedback para as pessoas. Então, a gente preza muito para poder dar esse retorno para todo mundo, visto essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. De imaginar que, enquanto candidato, a gente ia querer ter um retorno, a gente ia querer fazer um processo rápido, transparente, que é um dos valores que a gente tem muito, essa questão da transparência. Então, mesmo na nossa entrevista, a gente tenta passar bastante disso da transparência. E uma das perguntas que a gente faz, que eu acho que é bem diferente, mas fala muito sobre a EQI, que é um dos valores que a gente pergunta para o candidato, um dos valores que a família ensinou. Então, o que é um valor teu hoje, que você traz de personalidade, que foi ensinado pelos teus pais ou por algum familiar, e que você traz isso para o teu dia a dia, e que você coloca aqui. Então, a gente se vê como realmente uma grande família e a gente quer entender com as pessoas quais são esses valores que muitas vezes a gente não presta tanta atenção, enfim. Então, são perguntas bem legais, trazem para a gente um pouquinho ali daquela vivência mais familiar do candidato, de trazer um pouco mais do propósito, do que tem por trás da busca dessa pessoa de entrar no mercado financeiro também. Caramba, que pergunta interessante. Profundo. Eu nunca tinha visto essa pergunta na vida, assim, eu achei bem legal. Essa é diferente. Porque você pega das origens da pessoa mesmo, né? Das exatamente. crenças. Perfeito. Que legal. Muito bem. Eu queria saber, para quem tiver interesse em entrar no mercado financeiro e, sobretudo, na EQI, quais são as plataformas que a pessoa pode entrar em contato e também, e depois eu sigo com outros questionamentos, mas eu queria saber primeiro as plataformas, as principais plataformas. Eu acho que o pessoal que tiver interesse pode encontrar a gente pelo nosso site mesmo. Pode encontrar a gente pela GUP, que é uma página que a gente utiliza hoje, né, para captação de currículo, e também pelo LinkedIn. Então, são as 3 plataformas que a pessoa pode entrar em contato, pode nos enviar mensagem, enviar o perfil, enviar o currículo, enfim. Perfeito, a gente vai deixar tudo aqui na descrição, tá, gente? Todos os links, tudo certinho, vocês já podem procurar a EQI diretamente nos links aqui
da descrição, Muito tá bom? bem. E uma coisa legal pra gente falar também é que teve uma pessoa que provavelmente deve ter sofrido essa pergunta aqui, que é o O Leones, Leones. né? O Eu não sei Leones, se ele sofreu essa pergunta, mas ele sofreu no caso. ele sofreu. Sofreu. Não, fala. Ele passou por esse processo, né, de admissão aqui na IQI. Hoje ele trabalha com vocês na parte... Ele tá na parte No de meu RH, time. né? No RH. Exatamente, ele tá no seu time. Ele faz parte até hoje, nos ajuda em alguns processos aqui na 2A e tá trabalhando, inclusive, na IQI. Então foi o primeiro jovem que a gente Sim. trouxe aqui pra IQI que eu fiquei pensando, cara, o que será que o Leones respondeu, cara? Agora, pensando, né? agora eu fiquei reflexivo. Vamos com perguntar relação- isso pra ele. Eu acho que ele não respondeu essa pergunta. Ah, acho. tá. Porque a gente adapta as perguntas de acordo também com algumas experiências e alguns cargos. Ah, Então, não são tá, todas entendi. as vagas e todos os cargos que a gente Entendi. vai ter o mesmo tipo de pergunta. Ah. Como a gente Ah, estava tá. falando no caso dele de um jovem aprendiz, a gente não usa algumas perguntas imaginando que o jovem aprendiz tenha menos bagagem de vida, talvez menos experiência para poder trocar com a gente, então a gente adapta um pouquinho a entrevista. Ah, Acho que interessante. ele não respondeu essa, mas Talvez. pergunta, vale a pena. Vamos ver. Vamos ver se ele Vamos Vale a ver, pena. vamos questionar quando chega. E, quando e chega, fica o então. destaque pra galera que o Leones, ele não teve, vamos dizer assim, não é que ele não teve apoio, mas ele não teve nenhuma mão minha e do Aquiles pra trazer ele pra cá, no sentido de, ai não, De pega aqui, indicação, né? pega aqui o contato da Dali, pega aqui o contato de não sei quem. Não, ele não teve nada, ele foi por conta própria, veio pro escritório, se apaixonou Ele gostou muito. pelo ambiente, foi por conta própria, não sei nem com quem que ele entrou em contato de primeira, mas ele foi lá, entregou currículo e tal, então a iniciativa é muito importante. Uhum. E o que eu queria falar, bom, você já deve ter participado de vários processos seletivos e essa é uma pergunta mais descontraída que a gente queria saber se teve alguma experiência em específico que foi não constrangedora, mas que foi uma situação engraçada, vamos dizer assim, ou inusitada, que você já passou dentro de um processo seletivo. Se tem alguma memória específica com relação a Nossa, isso. tem várias, tá? Tem Tem vários. vários. Sim. Deixa eu puxar aqui duas, tá? Eu vou trazer duas, uma mais rapidinha e a outra que eu acho que tem a ver com o contexto mais atual. Uma de entrevista presencial e a outra de entrevista online. Então, quando eu fui entrevistar agora, recentemente, uma pessoa de forma online, quando abriu a câmera, eu tava ali aguardando a pessoa entrar na sala e quando abriu a câmera, a pessoa estava de pijama. Caramba! Então, de pijama, encostadinha, assim, tranquila na cabeceira da cama e tal. E fez a entrevista ali daquele jeito. Fez de pijama mesmo? Fez, de pijama. Caraca. Então, dava pra saber, porque era uma moça e era um pijama, assim... era cachorrinho com lacinho, enfim, era um negócio Caramba! bem pijama mesmo. E aí, essa foi bem engraçada, por ter sido de forma online. Então, acho que a questão da postura, né? A gente Sim. falando aqui, ela é bem importante. Porque por mais qualificações que se tenha, por melhor que seja o currículo, a postura ali, a apresentação pessoal também fala bastante, né? Conta sobre a muito. gente. E a segunda foi já presencial, e eu acho que tá super em alta esse tema, que a gente tá falando da questão da geração Z, trazer os pais para a entrevista. Então, eu recebi uma pessoa, né, um candidato, que ele veio com os pais dele para a entrevista. Na verdade, ele trouxe o pai. Nesse caso, não era um menor de idade, porque às vezes quando a gente fala, é um menor de idade, pode ser que faça sentido ele tá, mas não era o caso, era um maior de idade. E o pai dele queria entrar na sala da entrevista junto, não queria deixar, não estava confortável de deixar ele para a entrevista sozinho e ficar aguardando na recepção. E aí, tudo bem, eu liberei, ele entrou na sala, só que ele queria responder as perguntas pelo Putz. candidato. Então, tudo que eu perguntava para o candidato, o pai, não, mas ele isso, não, mas ele aquilo, não, mas ele sabe sim, isso ele sabe, ele vai fazer. Você aceita, sei lá, Caramba! trabalhar de forma híbrida, e aí o pai dele, não, aceita, claro que ele aceita. E aí, foi bastante desconfortável, porque no caso, o pai já estava ali com ele, se eu falasse que o pai não ia entrar na entrevista, eles iam acabar indo embora os dois, a pessoa não ia participar da entrevista. No final, o pai entrou, eu vi que o candidato ficou super desconfortável também com como o pai estava reagindo, mas ele não conseguia, né, pedir para o pai reagir de uma forma diferente.
E, enfim, aconteceu. Então, é uma situação engraçada, mas que vem acontecendo, assim, de uma forma um pouco mais recorrente. Eu trabalho Caramba. com RH há muitos anos. Eu não via tanto isso no passado, digamos assim, 10 anos atrás, quanto eu tô vendo agora. Nossa. Que é- Olha, eu não sabia, não fazia Que ideia de que loucura. isso estava Pô, isso acontecendo. é muito grave, né? Porque isso acaba atrofiando o próprio sistema de decisão do jovem. Isso é muito, nossa, E fora complicado. que. E fora que, tipo assim, parece muito mais que aquela pessoa ela tá puramente sendo. Não, talvez ou o pai ou a Uhum, pessoa tá sendo interesseiro no cargo, simplesmente vai entrar uhum. pelo cargo ou pelo dinheiro, enfim, do que o comprometimento em tá fazendo parte daquele processo de forma genuína, vamos dizer Sim, né? assim, né? Tira um pouco da autonomia Da pessoa. e da experiência, que é uma experiência que no final todos nós temos que passar. Uma primeira Sim. entrevista para ver como que Sim, você vai se desenvolver, como que você faria nas próximas. É uma pressão, né? Uma Acho que pressão. é uma pressão. muito bem. Eu tenho uma última pergunta, se o Arthur quiser fazer uma outra depois, aí a gente já vai finalizando. Mas eu tenho uma pergunta bem voltada para jovem mesmo. Dali, o que que você diria para um jovem que talvez ele tenha medo, ele ache que ele não tem as características, não as características em si, mas que ele não tenha habilidades desenvolvidas e que ele tenha principalmente medo de estar ingressando nesse mercado. Qual conselho você daria? O que que você diria para esse jovem que ele, digamos que ele tá inseguro para, enfim, ir para essa nova etapa de vida? Uhum. É, tem uma frase muito boa, né? Que eu gosto bastante, que é o não você já tem. Então, a pessoa que está com receio de ir, o que que vai acontecer? No máximo, ela vai ter um não, né? Que não é uma porta para ela agora, talvez nesse momento, enfim. Então, se arriscar diante de algo que faz sentido, se é algo que essa pessoa sente no coração essa vontade, eu acredito que sim, ela tem que correr atrás, do sonho dela, daquilo que ela acha que ela tem que atuar, porque senão vai ficar com essa dúvida pro resto da vida, não fui, e se eu tivesse ido, será que eu teria passado? Esse será pode ser muito mais complicado. Então, vai, se arrisca. Tem muitas empresas, assim como a EQI, que aceitam jovens, que aceitam desenvolver esses jovens, tem mais paciência, digamos assim, para desenvolver o jovem. Então, tudo que essa pessoa precisa ter é iniciativa, resiliência, essa questão de buscar, de proatividade, sabe? De buscar. A gente está falando aqui muito mais de soft skill do que de hard skill. Então, eu estou falando muito mais das características pessoais do que de características profissionais. Então, às vezes, procurar um psicólogo para ajudar se a pessoa se sente, vamos supor, mais tímido. Acho que eu não vou passar numa entrevista porque eu sou mais tímido, talvez eu não consiga falar. Pô, busca uma orientação vocacional, busca um psicólogo se tiver condições. Tem tantas escolas que tem até o psicólogo gratuito, tantos trabalhos que não, se a pessoa não tiver condição, né, de investir nisso agora, que dá para fazer esse trabalho para que a pessoa consiga ter um desenvolvimento melhor. Mas eu não deixaria de ir, não deixaria de tentar fazer isso, de ter a chance de viver o meu sonho por conta de medo. Porque, como eu falei para vocês, eu trabalho com o que eu amo e eu acho que você trabalhar com aquilo que você ama faz com que o seu dia a dia seja muito mais fácil, faz com que os resultados venham sem você colocar tudo aquele esforço. Você coloca empenho, mas não é alguma coisa sofrida, é algo que você vai e faz aquilo que você gosta. Com certeza. Isso é um Ser grande ousado, diferencial. então, né? Sim, ser ousado. Ser ousado. Perfeito. Bom. E também que tudo é treinável, né? Comunicação é Sim. treinável. Isso é uma coisa que eu vi, inclusive, na minha vida. Eu nunca imaginei que eu estaria na frente de câmeras falando com pessoas. Para mim, isso era algo tópico, mas quando eu dei a primeira palestra, fiz a primeira apresentação, que não foram boas, inclusive, o negócio foi se desenvolvendo. E é sempre assim, né? Então, acho que isso é um grande adendo também. Muito bom. Eu, eu tava pensando aqui sobre esse contexto que você falou, dos jovens estarem trazendo os pais para as entrevistas, e eu acho que para a gente finalizar, depois fazer a nossa pergunta clássica final, mas para a gente finalizar de fato, uma coisa
querendo saber sua experiência pessoal mesmo. Vocês lidam muito com jovens e tal, então é fato que a geração Z está envolvida diretamente no processo da EQI. E, pelo que dizem muitas pesquisas e a vivência das pessoas em si, de que a geração Z é diferente das outras gerações e tudo mais, como é a convivência no trabalho e também essa fase de entrevista, de entrada de um jovem que está na geração Z com todas as características da geração Z. Então, por exemplo, muitas coisas como o imediatismo, a ansiedade muito grande, a vontade de ter uma remuneração muito alta e rápida. Como é lidar com todas essas questões? Qual é o comportamento de vocês que estão na área de pessoas com relação a essas características da geração Z, vamos dizer assim? Eu acho que a transparência, ela ajuda muito, né? A gente tenta sempre trazer esse ponto, mostrar onde essa pessoa tá e trazer com transparência do porquê que ela não tá mais avançada, ou do porquê que ela não tá, digamos assim, ganhando mais, enfim. Mostrar para ela mesmo como que funciona o mercado hoje, como que funciona a nossa empresa, por que que a gente é muito burocrático em algumas coisas, porque como toda empresa, né, a gente tem algumas partes burocráticas, a gente tem que responder para órgãos reguladores, então nem tudo a gente consegue fazer com a rapidez que a gente gostaria. Eu acho que em se tratando da questão da geração Z, é difícil, porque eu estava vendo esses dias um podcast também, onde a pessoa fala: é difícil pensar que eles vão querer ser líderes agora, porque eles não querem, né? Porque nesse estudo a geração Z não quer mais tanto ser líder, a gente vem acompanhando bastante isso. Visto que eles viram uma geração anterior, como é o meu caso, de líderes que ficaram ali sem dormir, trabalhando 24/7, estressados, tomando remédio para atenção, tomando remédio para o coração, enfim. Eles viram tantos prejuízos e eles não viram vantagens em você ser líder. Então, é difícil culpar essa geração hoje, por exemplo, de falar, eles não querem ser líder, eles querem ter qualidade de vida. O que eu também acho que tá correto, você ter um equilíbrio ali, sabe? Então, eu tenho meu trabalho até aqui, mas eu também tenho vida fora disso. E eu acho que é um balanceamento entre os dois. Então, tanto eles também têm que se adequar um pouco à cultura da empresa, o que a gente está colocando, como a gente funciona, mas nós também temos que nos adequar um pouco ao que eles estão trazendo. Porque eu acho que essa geração abre bastante nossos olhos para algumas coisas, como a vida não é 100% só trabalho, essa questão do seu workaholic que está sendo muito falada agora por conta dessa geração que está trazendo essas discussões super ricas. Então, hoje aqui dentro a gente tenta ter esse balanço, sabe? Às vezes nem para você, nem para mim, a gente tenta ficar ali num meio termo. Algumas coisas a gente segue como a geração Z tá falando, outras coisas a gente segue como a gente tá falando. E tenta, na maioria das vezes, né? Seguir um equilíbrio. Seguir um equilíbrio e agradar os dois lados, vamos dizer assim. Sim, a gente tenta. Perfeito. Dali, a gente sempre faz uma pergunta, todo final de podcast, enfim, que a gente fez para todo mundo e que a gente vai seguir fazendo e que a gente modelou um dos nossos grandes mentores, que é o Joel J. Ele faz uma pergunta todo final de JJ Podcast, que é se você tivesse se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem para todas as pessoas do mundo, que essa mensagem vai aparecer no outdoor, que essa mensagem vai aparecer no Reels, vai aparecer no TikTok, vai aparecer em todos os lugares e todas as pessoas veriam essa mensagem completa. Qual seria? Ele faz essa pergunta. Só que a gente deu uma modelada justamente para o público que a gente se comunica. Então a pergunta é, se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem e essa mensagem todos os jovens do mundo veriam, todos os jovens aí, vamos pegar a geração Z, enfim, principalmente, né? Todos os jovens veriam, qual seria essa mensagem? Com certeza, sim. Acho que sem pensar muito. Trabalha com aquilo que você ama. Se você conseguir trabalhar com aquilo que você ama, toda a carga negativa que vem de qualquer trabalho, a pressão, o estresse, a cobrança, você vê propósito. Você tá com o teu coração ali. E quando você tem propósito, quando o teu coração tá ali, o teu retorno vem. Então, você não tá ali só por dinheiro, você não tá ali só porque você almeja um cargo, você não tá ali só por conta de qualquer coisa, você tá ali porque você quer estar. Então,
Eu ouvi uma pergunta na época da faculdade muito boa, que era se você não precisasse ganhar dinheiro, o que você faria? Se fosse para fazer só porque você ama. Se essa resposta for também aquilo que te dá dinheiro, cara, você achou o segredo. É isso. Olha só. Incrível. Verdade. Muito Fica bem. a pergunta para os jovens. É verdade. O que você faz que você ama que pode também te dar dinheiro? Muito bem. Acho que é o Ikigai, né? Tem o Ikigai japonês, né? Tem uma tem. filosofia japonesa que Uhum. segue essa pergunta. Boa. Muito boa. Nossa, esse foi o fechamento mais incrível, eu acho que a gente já teve. Muito Foi bom, boa muito essa. bom. Foi Eu boa. sei que é difícil, não é fácil, né? Muitas vezes não é fácil a pessoa achar que pode trabalhar com aquilo que ela gosta muito, mas se organizar, coloca prós e contras, às vezes tenta se especializar, busca mesmo aquilo, que aí, como já é algo que você gosta, vem de forma fácil. Você entrega resultado de forma fácil, você faz de forma fácil. Muito bom. Muito bem. Dali, muito obrigado Eu que agradeço. pelo seu tempo, muito obrigado enfim, por todas essas respostas. Tenho certeza que os jovens que estão vendo esse podcast já estão cheios de energia para, enfim, começar as suas vidas profissionais, começar a estudar sobre isso, e que é um dos principais propósitos da 2A. Então, muito obrigado pelo seu tempo, agradecendo também a EQI, que é uma grande patrocinadora aí nossa também, e esse podcast só está acontecendo por causa da EQI Investimentos. Então é isso, a gente fecha o nosso episódio 5 com isso. Tem alguma consideração final, Arthur? Eu só queria agradecer pela oportunidade e acho que uma das grandes mensagens que você deixou foi para trabalhar com o que você ama e não deixar o medo impedir você de ter suas realizações, né? Muito Com bem. certeza. Eu que agradeço a oportunidade, me chamem sempre. E os jovens que tiverem interesse, quiserem atuar com isso aí, procurem a gente tem vaga no Brasil todo, a EQI está aumentando de tamanho, a nossa ideia é dobrar num curto prazo de tempo, então a gente tem bastante oportunidade. Então se inscrevam, nos procurem os meninos da 2A, que vocês estão super em boas mãos. Boa, Muito bom. incrível. Tá Valeu. tudo aqui na descrição, vocês podem ter acesso a tudo isso. Fechou. Então, obrigado. Obrigado, Dali. Obrigado a todo mundo. Obrigado a você que tá vendo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e até o próximo episódio. Até mais.